Fala pessoal, vamos falar um pouquinho da diferença entre AVE isquêmico, hemorrágico e o AIT. A diferença dos três é muito importante saber essa diferença. Vamos falar do isquêmico. É uma oclusão, tá certo, de um vaso cerebral. Pode ser por um trombo ou um êmbolo. O êmbolo é aquela obstrução, tá certo, de um coágulo que se deslocou ou se desprendeu de repente no membro inferior e veio em direção à região cerebral, ou muitas das vezes da região cardíaca que foi em direção à região cerebral. Agora o trombo ele se formou naquele local mesmo e causou uma obstrução, tá? Então é local. O trombo é local, o êmbolo vem de algum local e vai para o outro, que aí a gente chama de tromboembolismo, tudo bem? Essa é a diferença. E aí, isquêmico porque não extravasou do local do vaso sanguíneo. Agora, falando do hemorrágico, hemo é sangue, ragia, extravasar. E aqui nessa imagem mostra o quê? Que está saindo sangue de dentro do vaso, está extravasando, popularmente conhecido como derrame. Por quê? Extravasou do vaso sanguíneo para a região encefálica. Muitas das vezes por causa de um pico hipertensivo, tá certo? Uma lesão pela pressão alta, tá certo? Então acontece por causa desse pico hipertensivo. Agora, no ataque isquêmico transitório, no AIT, os sinais e sintomas são os mesmos, porém, olha só, em 24 horas vai ter uma pequena melhora. Em 24 horas, aqueles sinais de repente, dificuldade na fala, desvio de rima, perca de força motora, em 24 horas terá uma melhora. Lembrando que na primeira hora das 24 horas ele tem uma ótima melhora, uma melhora significativa, já descartando, tá certo? Ou aumentando a possibilidade de descartar um AVC ou AVE isquêmico ou hemorrágico, tá? Mas você tem que descartar com outros exames também, não só nos exames clínicos, mas também muitas vezes de imagem, laboratorial também. E olha que interessante, para poder fazer uma avaliação correta no APH, a gente faz o uso da escala de Cincinnati. Tá? E aí, qual que é a ideia da escala de Cincinnati? É verificar se tem um desvio de rima. Pede para ele sorrir. Ele vai dar um sorriso ou tentar dar um sorriso e vai ter uma alteração no desvio de rima, certo? Uma rima labial. Às vezes ele consegue mostrar um sorriso de um lado e no outro não. Aqui, ó, abrace. Ele tem uma perca de força motora, seja do lado esquerdo ou lado direito. Essa perca de força motora é possível observar quando você pede para ele fechar os olhos, colocar as mãos à frente do corpo, ele não consegue sustentar de um lado que tem a lesão, tá? E música, pede para ele falar uma palavra difícil ou mesmo cantar a música, ele vai apresentar uma dificuldade. Olha só, S, A, M, tá? E por último, letra U. Pensando no quê? Pensando em SAMU. Por quê? Já que ele não consegue sorrir, não consegue abraçar, não consegue falar ou uma música, né, cantar uma música, a gente tem que pensar que é uma urgência. Então a gente vai chamar o SAMU. Por isso que a gente utiliza esse mnemônico para pensar aí numa lesão cerebral importante. Outra coisa que eu preciso saber e pensar quando for atender um paciente com um AVC ou um AVE. Primeiro, colocar ali ele de decúbito lateral ou direito ou esquerdo. Se ele tiver uma lesão lado direito, a gente deixa ele de decúbito lado esquerdo. Se ele tiver uma lesão lado esquerdo, lado direito, tá? Aquele lado paralisado a gente tenta não deixar nenhum peso por cima. Outra coisa é evitar puncionar o local que tem a lesão. Se tem uma paralisia lado direito, para que eu vou puncionar do lado de cá? Funciona do outro lado. E assim por diante, tá? Então a gente vai fazer alguns cuidados específicos. Elevar o decúbito, ofertar o oxigênio se necessário. É se necessário, tudo bem? É isso. Te aguardo na próxima aula.